Alunos e alunas do Brasil, bem-vindos a mais uma aula de matemática no nosso canal, dessa vez uma aula de trigonometria. Na primeira parte dessa aula, vamos falar sobre a lei dos cossenos, tá? E depois vai ter um outro vídeo sobre a lei dos senos. Então, vamos entrar aqui no modo de apresentação. Então, meu nome é Haroldo, eu já me apresentei em outros vídeos, mas para você que está me vendo pela primeira vez, meu nome é Haroldo, sou professor de matemática, e se puder, se inscreva no meu canal. Então vamos lá. A lei dos cossenos, ela diz o seguinte, que o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo formado por eles. Então, por exemplo, aqui na figura, deixa eu sair desse modo aqui, ó. Aqui na figura, c ao quadrado, tá, vai ser igual a ao quadrado, esse lado todo aqui é a, mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo formado por a e b. Agora, veja bem aqui nessa figura, que esse triângulo AD é uma altura. D é o pé da altura traçada a partir do vértice A. Tá? Então, AD é uma altura. Então, usando um pouquinho de trigonometria, chamando esse ângulo de C, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse cateto CD, cosseno de C, é CD dividido por B. Então, CD igual a B cosseno C. E o seno de C é essa altura dividido por B. Então, a altura é B vezes seno de C. Então, olha bem, eu tenho dois triângulos retângulos. Eu tenho o triângulo retângulo ACD e o triângulo retângulo ABD. O que eu vou fazer para demonstrar esta fórmula é apenas usar um teorema de Pitágoras no triângulo ABD. Porque se aqui é B cosseno C e esse lado todo é A, então BD é igual a A menos B cosseno C, tá? Então, o que a gente vai fazer para provar é aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ABD. Então, vamos voltar ao método de reprodução de slides. Tá aí. Isso a gente já falou. Tá? Então, AD é a altura. E aí vamos à nossa demonstração. Como eu falei, a gente vai usar teorema de Pitágoras naquele triângulozinho ABD. Olha só, no triângulo ABD, a hipotenusa é C, então fica C ao quadrado é igual a B seno C ao quadrado, que é o cateto ali, e o outro cateto é A menos B cosseno C. E aí eu vou desenvolver, ó, ficou C ao quadrado igual a B ao quadrado seno ao quadrado de C, mais ali o produto notável, ó, o quadrado primeiro, que é A ao quadrado, mais o quadrado segundo, que é B ao quadrado cosseno ao quadrado de C, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é menos 2AB cosseno C. E aí, olha, fica C ao quadrado igual a ao quadrado, mais B quadrado, aí eu botei em evidência, porque aparece B quadrado com seno ao quadrado de C e B quadrado com cosseno ao quadrado de C. Então fica B ao quadrado que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de C. Menos 2AB cosseno C. Mas para tudo. Por quê? A gente sabe da trigonometria, da relação fundamental, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, olha só. Trocando aquele seno ao quadrado de C mais cosseno ao quadrado de C por 1, ficou C quadrado igual a ao quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno C. E aí está demonstrada a nossa fórmula. Agora vamos lá, continuando. A lei dos cossenos tem muitas aplicações de geometria. Por exemplo, conhecendo seus lados, calcular os seus ângulos. Conhecendo dois lados e o ângulo formado entre eles, calcular o outro lado.
Calcular a soma de dois vetores não paralelos, que é muito utilizado em física, para você calcular a soma vetorial, o módulo da resultante entre duas forças. Calcular o ângulo formado por duas faces de um poliedro, pode ser um tetraedro, pode ser um octaedro, pode ser um dodecaedro, tá? E vamos a um exemplo, uma questão bonita que caiu na Unicamp, que está aí, ó. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções da caixa d'água e bomba e a caixa d'água da casa é de 60 graus, tá? Então, se pretende se bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento serão necessários? Então está aqui, ó, a casa, a caixa e o rio. Então, na verdade, o que você quer é calcular a distância da captação. A captação está no rio. Da captação até a casa. A distância do rio até a casa. Tá? Então, você vai fazer um teorema dos cossenos ali. Ó. Como você sabe que a distância da casa à caixa é de 80 e do rio à caixa é de 50, fazendo x ao quadrado, ó, igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado, menos 2 vezes 50 vezes 80, vezes o cosseno do ângulo formado, né, por esses dois lados, que é 60 graus. O ângulo é 60 graus. Fazendo um pouquinho de contas, fica x ao quadrado igual a 2.500, mais 6.400, menos 8.000 vezes meio, x ao quadrado igual a 4.900, x, então, é raiz de 4.900, que é igual a 70. Então, x é igual a 70 metros, que era a resposta do problema da Unicamp. E aí, o nosso vídeo acaba. Nos vemos no próximo vídeo.